Bem-vindos à Bíblia 334. Antes que o tempo fosse contado, antes dos impérios se erguerem ou dos reis serem coroados, antes da própria história, Deus quebrou o silêncio. Haja luz. E do nada absoluto, o universo explodiu em existência. A luz rasgou a escuridão, as águas se separaram e a terra firme emergiu. Os céus se encheram de fôlego e as estrelas assumiram seus postos na imensidão. No auge da criação, Deus formou o homem, nascido livre, vivendo em perfeita harmonia, sem medo, sem dor, sem a sombra da morte, até o momento em que perdeu tudo. Uma única mentira mudou a história. A rebelião destruiu o paraíso. Num instante, os portões do Éden se fecharam. A humanidade caiu e o pecado manchou o mundo para sempre. Desde aquele dia, o homem luta contra sua própria escuridão. Os séculos tornaram-se sombrios. A violência cobriu a terra como um manto, até que a justiça divina veio e, com águas profundas, lavou o mundo antigo. Mas mesmo no juízo, a misericórdia preservou um remanescente. Os homens, em seu orgulho, tentaram tocar os céus com torres de pedra, mas foram dispersos. Foi então que Deus chamou um único homem. Abraão, sai da tua terra. Olha para as estrelas. Assim será a tua descendência. Dele nasceria não apenas um povo, mas a redenção do mundo. O caminho seria brutal. Provas de fogo, promessas impossíveis, traições e correntes de escravidão. Mas, através do caos, o propósito eterno permaneceria inabalável. Porque mesmo na traição, Deus está presente. Mesmo na dor, Deus tem um plano. Mesmo no exílio, Ele cumpre a promessa. Esta é a saga do princípio, do primeiro sopro de vida ao nascimento de uma nação escolhida. Bem-vindos à Bíblia 334. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E então Deus falou: haja luz. E a luz rompeu a escuridão. Deus separou a luz das trevas. A luz chamou dia, e as trevas chamou noite. E Deus viu que era bom, mas ainda não havia terminado. Deus estendeu os céus, ergueu as montanhas, cavou os mares com sua palavra, fez correr os rios e encheu a terra de vida. Cada planta, cada árvore, cada criatura nos céus, na terra e nos mares, foi formada por sua mão. E Deus viu que era bom, mas ainda faltava algo. O ápice da criação, algo diferente, algo único. Deus desceu à terra, inclinou-se sobre o pó e com suas próprias mãos formou o homem. Mas esse ser ainda não vivia, era apenas barro moldado pelo Criador. Até que Deus soprou fôlego em suas narinas e o homem abriu os olhos. Pela primeira vez, Adão respirou. E Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Deus colocou o homem num lugar perfeito, um jardim de delícias, um paraíso sem morte, sem doença, sem dor. E no meio do Éden, Deus andava junto à sua criação. Mas o homem ainda não estava completo, pois, embora todas as criaturas tivessem companhia, Adão estava só. Então, Deus fez cair um profundo sono sobre o homem e, enquanto dormia, tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Quando Adão despertou e a viu, soube que ela era diferente, que ela era seu complemento, que ela era sua companheira. Adão falou com admiração e alegria: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada.
E assim o homem e a mulher viveram em harmonia, sem vergonha, sem medo. Tudo era paz, tudo era vida, tudo era bom. Mas o inimigo já observava, e no mais profundo do jardim, a serpente esperava o momento de atacar. Havia no jardim duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas a serpente, o inimigo de Deus, o enganador da humanidade, aproximou-se da mulher e disse: foi assim que Deus disse que não comereis de nenhuma árvore do jardim? Eva, com dúvida, respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Certamente não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente encheram a mente de Eva. Ela olhou para o fruto. Era belo, parecia bom para comer. E seu coração desejou ser como Deus. Tomou o fruto, arrancou da árvore e comeu. Depois deu a Adão e ele também comeu. Naquele instante, tudo mudou. Os olhos do homem e da mulher se abriram e viram que estavam nus. Pela primeira vez, sentiram vergonha. Pela primeira vez, sentiram medo. Esconderam-se entre as árvores, mas a voz de Deus ecoou no jardim: Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. O que foi que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. O pecado havia entrado no mundo. A maldição foi pronunciada. A dor, o suor, a morte. O Éden foi fechado para sempre. Mas antes que o homem fosse expulso, Deus fez uma promessa. Da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O pecado não seria o fim. A morte não teria a última palavra, pois desde aquele dia começou o plano da redenção. O homem foi expulso do Éden. A terra já não era um paraíso. Espinhos cresciam entre os campos. O suor caía a cada esforço e a morte agora era uma realidade. Mas mesmo após a queda, Deus não abandonou a humanidade. Adão e Eva tiveram filhos, e de sua linhagem viria a promessa da redenção. Antes, o pecado mostraria seu verdadeiro rosto. Eva concebeu e deu à luz seu primeiro filho. Adquiriu um varão com a ajuda de Deus. Seu nome foi Caim, o primogênito da humanidade. Anos depois, nasceu seu irmão Abel. Caim dedicou-se a cultivar a terra. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Cada um com seu trabalho, cada um com seu próprio coração, mas apenas um deles caminhava com Deus. Chegou o dia de apresentar ofertas ao Senhor. Caim levou o fruto da terra, o resultado de seu esforço. Mas Abel ofereceu das primícias os melhores cordeiros do seu rebanho, os mais gordos, os mais puros, e os apresentou diante de Deus. Olhei com agrado para a oferta de Abel, mas não olhei com agrado para a de Caim. Caim enfureceu-se, seu semblante se endureceu, seu coração se encheu de ira. E Deus lhe falou: por que estás irado, Caim? Por que caiu o teu rosto? Se fizeres o bem, não serás aceito. Mas se não fizeres, o pecado está à porta. Ele te espreita como uma besta e deseja dominar-te, mas tu deves dominá-lo. As palavras de Deus ecoavam na mente de Caim, mas em vez de se arrepender,
Ele se encheu de ressentimento. Já não via seu irmão como família, via-o como uma sombra que precisava desaparecer. Se inscreva e siga o canal. Vamos continuar no próximo vídeo. Até!